Gente, boa noite. Acabamos de voltar com o plantão imobiliário da programação normal aqui de lives do Instagram. A convidada de hoje é justamente uma advogada atuante há 11 anos no mercado. Ela é especialista em processo civil. Hoje eu contaremos aqui com a participação da Natália Pereira. Ela que, enfim, eu conheci na minha atuação ano passado na Baixada, justamente por conta da minha atuação como presidente de estágio, da comissão de estágio de Belfor Roxo. E hoje a Natália se tornou uma colega, né, de atuação. A gente vive trocando figurinhas de uma forma geral. Então hoje ela vai falar um pouquinho mais da expertise dela aqui, dessa gama de experiência que ela tem e a especialidade dela que é processo civil. Então a gente vai focar muito nessa parte específica de como funciona um procedimento de cobrança, como funciona a execução e as especificidades dentro do mercado imobiliário, porque eu atuo no mercado imobiliário há algum tempo, então vai ser justamente esse match de como que funcionam as ferramentas do processo civil de uma forma geral, que a Nath vai trazer muito bem aqui alguns detalhes, né, específicos, e a minha complementação vai ser justamente sobre essas ferramentas extrajudiciais, de muitos feelings que às vezes os advogados se perdem, os colegas, né, quando vão fazer a ação judicial, ou até mesmo como vão fazer a questão extrajudicial, que ajuda muito se tem um planejamento prévio, né? Então vou chamar a Nath aqui para entrar, para Pronto. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Aí ele falou, melhorou, agora a Cássia sumiu. Agora a Cássia voltou, acho que leu, voltou. É um prazer podendo falar um pouquinho de processo. Eu amo o processo civil, sou muito apaixonada. E eu descobri que o processo civil ele ajuda a gente, acho que em qualquer área, né, de atuação, obviamente dentro do direito civil, a gente consegue ter ferramentas que nos ajudam aí no dia a dia. Então, poder falar um pouquinho desse início de execução, algumas curiosidades, né, que o artigo 523 traz para gente, para mim é um prazer enorme. Então, acho que de início a gente pode começar falando um pouquinho, né? Porque era algo até que a gente estava conversando antes, Nath, de caramba, a gente tem muita ferramenta dentro do código mesmo do processo civil, e por falta de conhecimento, né, de desconhecimento, de não acompanhar a própria lei, muitas pessoas acabam se perdendo, assim, algumas ferramentas que pode fazer no processo civil. Então, como você já estava comentando um pouquinho comigo sobre a parte de cobrança, de cumprimento de sentença, como funciona, e algumas ferramentas que foi os pulos do gato, né, da sua atuação de uma forma geral, eu queria que você já começasse falando disso, né, até para as pessoas já anotem, gente, porque assim, quando é um compartilhamento de uma pessoa que está há algum tempo já trabalhando com processo civil e são questões importantes, eu acredito que é fundamental vocês terem a anotação, guardarem essas informações, porque execução e cobrança, assim, civil, é para qualquer tipo de questão civil. Então, assim, é quase que uma carta na manga que você vai precisar utilizar em algum momento da sua atuação na advocacia civil. Você não vai fugir da cobrança e da execução de algum momento. Então, fala, Nath, um pouquinho do que você tem de experiência. Gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre o artigo 523. E aí, quando eu fiz a chamada mais cedo, eu falei, gente, assista a live com o código na mão, porque realmente vocês vão fazer essas anotações aí para todos os cumprimentos de sentença que vocês utilizarem. A Cássia vai falar mais à frente sobre a questão de fazer a cobrança, né, de aluguéis e cotas condominiais através de ação de execução. Não obstante, ela vai falar sobre a questão extrajudicial, tá, gente? Não é nesse mérito que eu estou entrando aqui agora. Mas aí ela vai falar sobre fazer direto a ação de execução ou fazer a ação de cobrança, que muita gente opta por fazer dessa forma. E aí você vai chegar na fase de cumprimento de sentença. Então, aqui, quando eu começo falando sobre o artigo 523, a gente já passou pela fase de conhecimento, já houve oferecimento de contestação, já houve produção de provas, já houve sentença. Provavelmente, se houve recurso, já aconteceu, já voltou, a sentença já transitou em julgado. Então, eu estou começando nesse ponto, tá? Só para que não fique nenhuma dúvida em relação a isso. Se você optar por fazer a ação de cobrança, né, para esse tipo de ação,
sem problemas. Você já passou por toda essa fase e a gente já está aqui na questão do cumprimento de sentença. Então, quando você entra com o requerimento de cumprimento de sentença, que é feito nos próprios autos, você faz o requerimento, você tem que juntar a planilha de débito. E da onde que eu estou tirando tudo isso? Tudo isso eu tiro da lei, tá? Você vai lá no 524, que ele fala sobre a juntada da planilha. Inclusive, no 524, ele traz todos os requisitos que você tem que cumprir na hora que você faz o requerimento de cumprimento de sentença. Ele já te dá essas informações. Então, a partir do momento que você vai lá e protocola o requerimento, com o cálculo, né, já contando isso pelo 524, quando você pede a intimação do devedor, você vai lá no 513 e você tem que observar qual é o tipo de intimação que vai ser feito. Faz diferença? Claro que faz, gente. Porque às vezes a gente está falando de um devedor que foi um réu revel. A intimação dele para o cumprimento de sentença vai ser diferente de um devedor, por exemplo, que está patrocinado por um advogado, que teve advogado lá. Mas o réu revel não pode juntar, né? Entrar o advogado, juntar a procuração depois? Pode. Mas aí eu estou falando de um réu revel que não juntou, que não tem patrono subscrito. Então, você tem que ir no 513 para você saber, ao final do seu requerimento de cumprimento de sentença, qual vai ser o tipo de intimação do devedor. E isso faz toda a diferença, que às vezes o advogado, ele se emociona, né? Eu sempre falo isso aqui, que às vezes a gente se emociona, tá lá no momento e pede a intimação, não observa o tipo de intimação que tem que ser feito, isso pode gerar o quê? Uma nulidade, né? Então, assim, para a gente evitar qualquer tipo de problema, a gente segue o que está na própria lei. Então, o artigo 523, ele vai trazer para você que o requerente, né, o exequente, ele tem que fazer o requerimento, e é muito importante que vocês anotem isso. Pode anotar, lá no caput do 523. Não se inicia execução de ofício. Então, você tem que fazer o requerimento. Você, como exequente, tem que fazer o requerimento. Esses dias, ficou até uma pergunta dessa. Isso acontece muito, a pessoa fica esperando acontecer, né? Já passou o prazo, então vamos esperar o cumprimento de sentença acontecer. Gente, não acontece assim as coisas. Sabe o que confunde muito também? Aquele despacho, cumpra-se o acórdão, quando tem recurso, né? E aí você acha que cumpra-se o acórdão, vai acontecer uma mágica ali. Não vai acontecer, gente, não vai acontecer. Então, você tem que fazer o requerimento. Sair lá, cumpra seu acordo. Você tem que fazer o requerimento de cumprimento de sentença. E foi legal você comentar isso, porque até quando sobe recurso, tem que voltar, né, para a primeira instância. Não vai ser o segundo grau que vai seguir o cumprimento, vai ter que voltar. Então, você vai ter que chamar a atenção para seguir lá embaixo. E muita gente espera acontecer, né? Aí volta. Tá lá no TJ, volta e fica lá o processo, parado, esperando alguma coisa acontecer. Não vai acontecer nada, gente. Não vai acontecer. Esses dias uma menina perguntou no grupo da jovem, não sei se ela tá aqui, e aí ela perguntou isso. Gente, e aí? O que acontece? Nada acontece. A gente tem que fazer o requerimento. E o próprio caput do 523, ele traz essa informação. Gente, a lei fala com a gente. O Código de Processo Civil conversa com a gente. A gente tem que começar a entender. E aí, vamos avançar aqui. Requerimento do exequente, isso aí já ficou. Não se inicia execução de ofício. Anotem que tem que vir acompanhado da planilha do 524. Não tem como você pedir um cumprimento de sentença aqui. A gente está falando de dinheiro, né? Por quê? Ou você vai estar aqui no nosso bate-papo, ou você está numa ação de cobrança de aluguéis, ou você está numa ação de cobrança de cotas condominiais. Então, aqui ficou muito claro que a gente está falando de uma obrigação de pagar. A gente não está falando de outro tipo de obrigação. Então, se a gente está falando de pagar, se a gente está falando de dinheiro, a gente tem que ingressar com a planilha, a gente tem que pedir o valor correto que você entende, né? Claro. Vai utilizar os índices da sentença, vai utilizar todas as informações que a sentença e o acordo trouxerem para você. Mas isso tem que ser liquidado, tá? E aí, você tem
faz o requerimento do 523, anotem aí no 523 de vocês, remissão ao artigo 513. Gente, o artigo 513, como eu disse aqui, ele traz o rol de tipos de intimação do devedor, tá? Então, claro que a gente está numa live aqui, a gente não está numa aula, então eu não vou ler a lei, mas vocês anotem aí para vocês lerem depois. E aí vocês vão entender, por exemplo, no artigo 513, parágrafo 3º, ele vai trazer o seguinte para vocês, que ele vai te remeter para o 274 e ele vai trazer o seguinte para vocês, que quando o devedor, né, ele muda de endereço e ele não comunica isso nos autos que estão em curso, a intimação vai ser feita no endereço antigo. E se a... É ótimo. Isso é muito importante, gente. Se a informação chegar lá, chegou lá no condomínio, por exemplo, que o cara mora, e aí o porteiro vai te falar, não, ele se mudou, seu fulano se mudou. Só que ele não comunicou isso e o processo já estava em curso e ele já havia sido citado nesse processo, no começo, né, o que chegou a o oficial de justiça, ele vai estar tido como intimador. Anote isso é muito importante porque isso é até uma questão muito utilizada na parte contratual. Abrindo aqui já o espaço, o comentário extrajudicial. Por quê? Acaba que a pessoa faz o contrato e troca o endereço, troca o e-mail. E aí, como que a gente vai se comunicar com a outra parte? E a parte processual, né, o processo civil é a mesma coisa, porque se chegou no momento, a pessoa foi citada, porque encontrou ela no endereço X, ela já está sendo ali, já está acontecendo o processo, e ela não avisa que mudou, presume-se que é o anterior. Então, assim, eu acredito que é uma questão muito importante, porque às vezes os colegas começam a jogar vários endereços. Não localizou no local tal. Então vou ter que procurar em outros lugares. Não, gente. Use o artigo de lei e fala para o juízo. Olha, meu querido, ele avisou lá atrás, então tem que ser válido. Não tem nada de nulidade aqui, de intimação. Então, é muito importante isso que a Nath está falando, porque eu já vi vários processos rodarem séculos por conta disso, porque a pessoa não teve um pulo do gato de ver, caramba, não existe nulidade. Ou do outro lado também, caramba, aqui existe nulidade, eu tenho que arguir a nulidade porque eu não fui intimado. E isso, gente, uma intimação para acontecer em processo de justiça, lembre-se que vai ter que ter a digitação, um envio, e ainda depende da modalidade, se vai ser digital, se vai ser, obviamente, físico, né? Vai ter que ser um oficial de justiça. Então é importante ver que tudo demora um tempo. Então, se você conseguir sanear esse processo e trazer essas informações, ajuda a agilizar essas questões de uma forma geral. Exatamente. Então, dito isso, gente, eu tô lá no 513 ainda, tá? Para vocês verem o que eu tô falando, eu tô no parágrafo 3º. Depois vocês anotem aí. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção. Como eu disse, né? Já teve o procedimento todo, e aí muitas das vezes o processo volta do TJ e fica parado muito tempo. Porque a parte fica esperando a mágica acontecer. Agora vocês já sabem que não vai acontecer, mas às vezes a pessoa não sabe, não tá aqui na nossa live, né, Cássia? E aí fica um tempão lá esperando. Por que eu tô falando isso? Porque vocês têm que verificar que o parágrafo 2º, inciso 1, ele traz a formalização da intimação com menos de um ano, tá? Da sentença, obviamente, ou do acórdão. E o parágrafo 4º, ele traz a intimação quando tiver mais de um ano. Então, anotem isso, para que vocês não confundam. Às vezes aconteceu de passar, acontece, né? Ninguém está livre disso, enfim. E aí vocês têm que observar se tem menos de um ano ou se tem mais de um ano, tá? Para vocês saberem lá no requerimento do cumprimento de sentença pelo 523, qual vai ser o pedido no final, né? Que o devedor seja intimado, que o executado seja intimado, na forma do 513, e aí vocês vão colocar lá. Se é o parágrafo 1º, 2º, inciso 1, parágrafo 4º, vocês vão adequar ao caso concreto de vocês, tá? Isso aí é muito importante também. E uma
uma curiosidade bem legal também aqui no nosso assunto, né? Já que a gente está falando também de cobrança de aluguéis, é o parágrafo 5º do 513, que ele fala sobre o cumprimento de sentença em face do fiador. A fiança, né, gente, é uma das modalidades de garantia, né, de um contrato de locação. Isso aí, até aí, ok. Só que você só pode pedir o cumprimento de sentença, isso, como disse, já passou o processo todo, em face do fiador, se esse fiador tiver participado da fase de conhecimento. Lembram lá no início, quando a gente estava falando que vem inicial, contestação, todo o processo de conhecimento? Pois bem, se esse fiador participou de tudo isso, teve todas as oportunidades de defesa e tal, produção de provas e tudo mais, e mesmo assim, né, aconteceu a condenação, lá na fase do cumprimento de sentença, conforme o parágrafo 5º do 513, esse fiador vai poder participar. Se o fiador não participou da fase de conhecimento lá na frente, ele não vai poder participar. E além de estar previsto no parágrafo 5º, né, do artigo 513, isso aí está previsto na súmula 268 do STJ. Quem tiver com papel e caneta aí, anota, porque isso é bem interessante também. Que fala, né, basicamente a mesma coisa, a súmula 268 do STJ. E aí isso é bem legal, né? Que como a gente está falando da questão do cumprimento de sentença, né, em ação de cobrança de aluguéis. Alguma coisa, Cássia, acrescentar aqui com relação a... Eu queria só comentar sobre esse ponto, porque eu já vi isso acontecer, tá, na prática, de uma forma geral, que às vezes o exequente, né, quem abriu com a ação e etc., geralmente o proprietário, obviamente, que já é execução de aluguel, vai ser o proprietário do imóvel, chega, bota só justamente o locatário. Chegou lá, só botou o locatário no início da ação. Beleza. Chegou no momento tal, não conseguiu achar mais dinheiro, ou em algum momento não conseguiu localizar a pessoinha, quer incluir do nada o fiador. Então, assim, acho que é uma questão importante, gente, lembrar que, caramba, se existe fiador no contrato, é desde o início, porque a pessoa também tem que ter a possibilidade de se defender, de pagar, de falar se aconteceu a desoneração da fiança em algum momento. Porque pode ter algum documento voando que, por exemplo, o proprietário não tem, mas o fiador tem. Que teve uma troca de fiança, ou teve uma discussão, uma desoneração, enfim. Então, assim, é importante perceber que não é surpresa. Ninguém vai ser do nada assim, caraca, recebi uma informação. Não, aconteceu algo antes, você recebeu uma informação e não seguiu com o andamento regular. Então, vai receber a questão depois do cumprimento de sentença, porque perdeu, né, a ação anterior. Então, assim, uma questão importante, porque pode ser colegas que não tenham noção de como que se utiliza o fiador no contrato, é a garantia. Gente, se o fiador é um tipo de garantia do contrato, desde o início tem que estar lá no polo. Porque se um não tiver o bem para cumprir, né, a parte do valor que está em aberto, vai conseguir chegar até o outro. Agora, se não colocou ele desde o início, não tem como você chegar do nada e pedir a penhora de um bem dele, do nada, assim, ele recebeu uma intimação de penhora de um bem. Gente, não acontece assim. A pessoa tem que ser intimada, ela tem que conhecer, tem que ser citada, etc. Toda essa parte específica de regularização do processo. Porque senão fica assim, imagina, a pessoa recebe informação do nada e ela não teve nenhum momento dela do devido processo legal. Então, acho que é um ponto importante. Com certeza. E outra coisa, como a gente está falando, quando você é intimado para cumprir para o cumprimento de sentença do 523, você é intimado primeiro para o pagamento voluntário. Então, mas você vai pegar lá, para pagar voluntariamente na quantia X, se você não sabe nem do que se trata. Porque às vezes a gente está falando aqui de fiança, mas existem requisitos, né, para que a fiança seja válida. Tá? Então, processualmente,
é indispensável que o fiador participe, né, do momento lá da instrução probatória, né? Enfim. Eu queria trazer uma outra curiosidade bem legal também, a respeito da... Saiu no informativo 717 do STJ. Eu gosto muito de acompanhar, gente, os informativos. De vez em quando eu sempre... De vez em quando. Fala pra gente como que você acompanha. Você tem um push, é um site específico, como que é? Qual é a ferramenta que você usa? O site do STJ tem o push, tá, gente? Mas todo mundo sabe que eu sou uma pessoa antiga, né? Todo mundo me conhece aqui. E aí, eu gosto de acompanhar pelo site, que aí eu tiro alguma coisa que eu acho importante, jogo num documento, enfim. É como eu prefiro. Mas tem push, tem aplicativo e tal. E é bem legal o aplicativo, principalmente para quem fica muito na rua, né? Que aí abre, fica acompanhando e tudo mais. Como eu trabalho muito em casa, e no escritório, então eu prefiro acompanhar pelo computador. Mas eu sempre acompanho, os informativos são semanais, né? E eu adoro, porque traz muita coisa legal. Você faz um filtro ali, né? Conforme a tua área de atuação. Então sai tudo que está sendo discutido e tal, uma decisão unânime sobre um determinado assunto, para você poder começar a utilizar. É muito legal. E aí, no informativo 717, se vocês quiserem anotar, depois vocês conseguem, pelo site do STJ, acessar os informativos antigos. Atualmente, eles estão no 769. E aí, essa semana provavelmente deve sair o 770 e tal, mas você consegue acessar os anteriores e as decisões. E saiu no 717 a possibilidade de você, no requerimento de cumprimento de sentença, pedir a consulta ao Bacen. Consulta. No cumprimento de sentença, você pedir a consulta. Por que eu estou frisando isso? Porque lá na frente, quando passa o prazo do cumprimento voluntário e passa o prazo da impugnação, obviamente que você inicia o procedimento de execução, né? Então aí você não vai pedir consulta, você vai pedir a penhora, né? Lá no rol da penhora, daqui a pouco a gente vai falar qual é o dispositivo para vocês anotarem também. Mas aí você vai pedir a penhora, né? Vai pedir penhora online, enfim, né? Ou vários tipos de penhora de acordo lá com a ordem e com a sua necessidade. Só que eu tô adiantando um pouco, gente, que é possível que no requerimento do 523 você peça a consulta. Para quem? Por que é isso? Para você evitar. Você evitar não, né? Evitar a questão da fraude. Né? Porque, por exemplo, se eu estou respondendo um processo, fui citada, né? Tô respondendo realmente, está tudo regular. E aí, no requerimento voluntário, você pede a consulta dos meus bens e sai lá A, B e C, você tem que ter esse controle. Porque mais na frente, quando você pede a penhora, penhora casa, por exemplo, não tem casa? Quando é que isso foi alienado? Né? Qual data? Já tinha iniciado a execução? Foi feita a consulta ao CCS? Então, é bem legal essa questão da consulta. Principalmente quando o valor do débito é considerável, né? Mas é só o Bacen, Nath? No cumprimento, você já pede a consulta para o Bacen, é isso? Então, no requerimento inicial? O requerimento do 523, o requerimento para a sentença. Você pede a consulta ao CCS Bacen. Eu não sei se com as modernizações, né, das consultas e da possibilidade de acesso, se no teu requerimento você fizer o pedido de mais consultas, se ele vai... isso que eu estava pensando. Essa é a minha dúvida, porque o informativo, ele fala sobre... Porque o Bacen acaba sendo mais sobre conta bancária, né, onde tem dinheiro. Exatamente. Agora, eu acredito, sei lá, modulando, né, esse tipo de decisão não aconteceu comigo na prática, de pedir mais outro tipo de consulta, né? Eu acho que tudo é válido. Você já está fazendo um requerimento mesmo, já está pedindo a consulta, o máximo que vai acontecer vai ser ele deferir a consulta do CCS e deferir alguma outra, então, né? Mas aí você pediu e aí você não recolhe custos por isso, né? Então, por esse ato. Então, eu acredito que seja válido. Se alguém já teve aqui essa experiência de pedir mais de um tipo de consulta e tal, quiser trocar aqui com a gente no chat, a gente quer saber, né? Claro. Mas assim, e aí o informativo, ele dispõe sobre isso. É bem legal e a gente consegue utilizar isso na prática, né, gente?
que é muito importante, porque, como eu disse, aqui a gente está falando de bens, né, de dinheiro. Então, é importante que a gente esteja atenta a isso. E uma outra curiosidade interessante também é o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado em qualquer sentença também, gente. Quando o juiz proferir a sentença, lá na parte dispositiva, que ele arbitrar algum valor, seja homologando a planilha de débito, seja arbitrando valor de dano moral, não nos casos de cobrança de aluguéis, né? Mas em outro tipo de ação, vocês têm que ter muita atenção para não se emocionar e não observar o índice que está sendo utilizado. Repito, Cara, isso é ótimo. às vezes. Porque às vezes é um copia e cola que vai o índice errado também. Ou até mesmo a data de correção, né? De início de juros, etc. Às vezes eles colocam a data errada. Exatamente. Acontece, gente, porque é massa. Então a gente tem que ficar sempre de olho para bater a sentença, porque aí você consegue ter tempo para corrigir. Exatamente. Se for algum erro material, tipo, muito evidente, sei lá, você está cobrando, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Você está cobrando, sei lá, desde maio de 2021, um exemplo. E ele profere a sentença, atualizados desde maio de 2023, eu acho que é muito evidente, acho que você consegue isso fácil aí, com embargo de declaração, até por erro material. Mas, às vezes, a situação é outra. Muito embora seja um copia e cola ali de uma outra sentença, de uma outra situação, acaba saindo uma data, o índice mesmo errado, dependendo da situação especificamente, é utilizado outro tipo de índice e tudo mais. Então, a gente tem que estar muito atento para isso. Porque dependendo do índice utilizado, isso aí vai, obviamente, impactar no teu cálculo, né? E aí, passou. E o STJ entende isso. Então, eu estou trazendo essa informação justamente por isso. Informativo 676. Anotem para depois vocês pesquisarem. Você não pode alterar o critério de atualização da sentença. Então, pode estar evidente ali, caraca, tá errado. Botou, sei lá, um critério de atualização que não é utilizado nesse caso, caramba e tal. Passou, você não embargou de declaração, você não recorreu, passou. Lá no teu requerimento do 523, vai ter que usar o que está na sentença, tá? Então, anotem isso aí que também é bem importante. Além de ser importante, a análise da sentença, para que vocês não deixem passar, caso tenham deixado, o STJ entende que vai valer o que está lá na sentença, tá? Bom, e aí a questão é essa, a gente fazendo o requerimento do 523, com essas observações aí que a gente fez, o devedor ele vai ser intimado para pagamento voluntário. Então, ele tem 15 dias para efetivar o pagamento voluntário. Quando a gente fala em pagamento voluntário, a gente está falando do valor que você está colocando lá, né? Como eu disse, você vai ter que juntar a planilha. Passou esse prazo, não pagou. Se pagou, beleza, né, gente? Pagou, extinguiu a obrigação, perfeito. Passou esse prazo, não pagou. O que acontece? Automaticamente se inicia o prazo para impugnação. A impugnação que eu estou falando é a impugnação prevista no 525. Anotem. E aí a gente está falando de ambos os prazos em dias úteis. Por que eu estou falando isso? É muito evidente, né? Prazo processual, dia útil. Mas tinha uma discussão muito grande quanto a isso, porque o pagamento não é realizado pelo devedor, seja pela empresa, pessoa física, né? Então é dia corrido, mas não porque não é um pagamento realizado dentro do processo. Então o prazo é processual, tá? E existe um enunciado, que é o enunciado 89 do Conselho da Justiça Federal, enunciado 89, quando assim dias úteis o prazo do 523, tá? Então aí a gente não tem nenhuma dúvida disso, tanto o prazo para o pagamento voluntário quanto o prazo para impugnação. O prazo para impugnação ele começa a contar no 16º dia. Passou os 15 dias do pagamento voluntário, não aconteceu o pagamento, no 16º dia já é o primeiro dia do prazo da impugnação.
Tô falando isso também é muito importante, gente. A gente contar o prazo da outra parte é muito importante. Porque serventia não sabe contar o prazo. Então, eles deixam passar, eles não sabem, não conhece CPC, vai passando. Então, a gente tem como contabilizar isso, tá? E aí, passou isso. Beleza, eles têm 15 dias úteis para poder impugnar pelo 525. Impugnou, vai julgar a impugnação, vai homologar o cálculo correto. Às vezes, o processo precisa ir para o contador judicial, né? Dependendo da discussão que seja a impugnação, porque ele vai discutir o quê? Excesso de execução, o valor se está correto ou não, é esse tipo de discussão, né? Até porque, como a gente disse aqui várias vezes, a fase de instrução probatória já acabou nesse ponto. Então, beleza, ele vai impugnar, o juiz vai julgar a impugnação e aí sim ele vai pagar, né? Não pagou voluntariamente, não impugnou. O que você faz? Parágrafo 1º do 523. Não acontecendo o pagamento voluntário, mais 10% de multa, é a multa do 523, mais 10% de honorários. São os honorários do 523. Ah, mas lá na sentença o juiz deu 10% de honorários em cima do valor do débito. Perfeito. Aqui são os 10% de honorários do artigo 523, parágrafo 1º, tá? Pelo não pagamento. Então, você acresce mais 10%. Perfeito? Tô falando também porque tem gente que confunde isso. Ah, mas já teve 10% lá, tem mais 10% aqui, são os 10% da execução, tá? Eu acho que isso é bacana, Nath, você ter detalhado, porque senão a pessoa acaba achando que são só 10% e embute tudo, né? Acho que é até melhor detalhar a continha, porque uma coisa é o valor anterior da condenação, outra coisa é o valor que está rolando já no cumprimento de sentença ou na execução. Exato. Então, quando cresce no débito, é o valor total que já está acontecendo, não é aquele valor lá de trás. Acho que isso é muito legal, gente, fazer o detalhamento da continha. Bota lá o débito, os 10% separado e tal, para ficar mais claro. Porque às vezes os colegas se confundem. Até quem atua mais de uma área, talvez está no trabalhista, faz o civil, faz o JEC, acaba aplicando coisas que não são necessariamente dessa aplicação do CPC específica. Exatamente. E é muito legal, porque eu já vi gente me perguntar, chegar com essa dúvida para mim. Ué, mas aí é mais 10%? E os 10% lá da frente? Não, mas olha que legal. A sentença arbitrou 10, o acórdão subiu para 12, porque tem a majoração no acórdão, né? Se você for vencedor. Fiquem atentos para isso. Que o juiz acha que advogado não pode ter dinheiro, não, tá, gente? Então, ó. Aí majorou para 12. Legal, então você tem 12% da condenação. Isso vai entrar no primeiro cálculo. Só que aqui no nosso bate-papo, já passou o prazo para pagamento voluntário, já passou o prazo para impugnação, nada aconteceu. O réu está lá, dormindo. Aí você entra com a petição pedindo mais 10% de multa, porque ele não pagou no prazo, e mais 10% de honorários. Tá fora o que você já teve na condenação lá na frente. Então, fiquem atentos para isso aí. E aqui, gente, o que eu estava falando lá no começo com vocês, que é o seguinte, beleza, fez a petição, né, mais 10% e tal, legal. Tá, mas aí o cara não pagou. Então, se ele não pagou, já passou o prazo para impugnação, já passou o prazo para pagamento voluntário, você iniciou, nesse momento, a fase de execução. Então, aqui a gente tem 2 pontos. Se você começou com uma ação de cobrança, já passou toda a instrução probatória, você já teve sentença, já passou a fase de cumprimento de sentença, você está na fase de execução, você para aí. Quando você começa um processo de execução, que você tem um título extrajudicial, e aqui eu anotei também, para vocês anotarem, o artigo 784 do CPC. O artigo 784, ele traz o rol de todos os títulos
É muito importante esse aqui. Tem que basicamente anotar e colar no notebook, gente. Que assim, para mim, o de títulos executivos judiciais ou extrajudiciais, esses rolos, são muito importantes, porque tem pessoas que não se ligam que às vezes documento já tem, já é executivo. Não precisa fazer o procedimento anterior. Então, acho que é fundamental dar essa olhada antes de abrir uma ação, fazer uma petição inicial de uma forma geral. Pois é. E eu tava comendo aqui, barriga, mais cedo. Falei, gente, não é possível. Aí eu achei aqui. O inciso 8, aqui no nosso bate-papo, a gente está falando de cobrança de cota condominial, cobrança de aluguéis. Só que o 784, gente, ele traz um rol de 12 incisos. Então, você tem uma infinidade de documentos que vão ser tidos com títulos extrajudiciais. E aí, quando você fala nisso, que você entra com uma ação de execução, você pula toda a fase de conhecimento. Vocês entenderam a economia processual disso? A importância disso? Porque você pula toda a fase de conhecimento. Contestação, produção de prova, às vezes, né, dependendo da situação, uma audiência aí de instrução de julgamento, você pula tudo isso. Você já entra, o réu, o devedor, ele é intimado no processo de execução para pagar. Ele não é intimado para responder, ele é intimado para pagar. Então, você pula uma série de etapas, o que é maravilhoso para o exequente, né? Então, anotem aí o 784 para depois todo mundo ler com bastante calma, bastante tranquilidade, que ele traz o rol de títulos executivos extrajudiciais. E aqui no nosso bate-papo, vocês circulem o inciso 8 e o inciso 10, que são referentes ao que a gente está falando, né? Fala, Cássio. Acho que isso é importante porque na prática imobiliária, né, eu vejo muitos colegas possuem a documentação já toda pronta, só que entram com uma ação de cobrança. Então, dando um exemplo aqui, gente. Existe a questão do contrato de aluguel assinado. O contrato de aluguel assinado só pelo locador e o locatário já é válido como título executivo extrajudicial, porque a lei de locação já fala isso. E aqui no CPC corrobora, porque ele fala, olha, no inciso 8, né, no artigo 784, né, Nath? 784, inciso 8. Já fala, olha, se vocês têm a documentação específica para aluguel, é execução. Eu estou falando disso porque como eu já estou muito na parte de contencioso estratégico para questões de execução, de cobrança e tal, eu comecei a ver que tinha colegas que entravam com cobrança. Eu ficava, tá, se a pessoa deu mole aqui, mas eu não vou falar nada porque o meu lado está tranquilo, porque vai demorar a acontecer a execução do inquilino, né? Porque, caramba, vai ter esse tempo e tal para o inquilino se organizar para pagar lá na frente quando acontecer a sentença. Só que o que eu comecei a perceber, determinados juízes, já naquele despacho inicial, né, quando vou fazer o saneamento do processo, já fala, às vezes já deixa assim, aquela indireta. Verificamos que tem a documentação de aluguel. Será que é pertinente cobrança ou execução? Eu vi um despacho disso da capital, de um dos juízes, mesmo perguntando, jogando a deixa assim no ar. Porque a pessoa tinha entrado com a cobrança, só que tinha toda a documentação toda bonitinha nos anexos. Então, assim, é isso que a Nath falou, gente. Se é uma questão de conseguir o dinheiro mais rápido, né? Porque a pessoa já está no prejuízo, ela não conseguiu encontrar a viabilidade extrajudicial, é porque ela já entrou no judicial por conta disso. Está precisando desse dinheiro para arcar com as custas, enfim, do imóvel, da manutenção, dos alimentos, porque tem gente que acaba tendo essa parte específica de se sustentar com os aluguéis dos imóveis que ela possui, né? Temos também esse tipo de pessoas aqui no Brasil de uma forma geral, para quebrar um pouco esse estigma que o proprietário tem. Nossa, o proprietário, por ter um imóvel alugado, é porque ele tem muito dinheiro. Não necessariamente. Nós temos pensionistas, nós temos vários tipos de pessoas que às vezes têm um imóvel para alugar e se torna uma renda dessa pessoa. Então, acho que é uma questão importante aqui trazer para vocês de panorama geral. Mas o que acontece, gente?
cobrança. Uma ação de cobrança depender do tempo, né, que demora, vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos até acontecer todo o procedimento e sair a sentença para começar o cumprimento de sentença. Então, assim, tenham essa atenção, né? Tenham a documentação para iniciar. Pediu para comentar do 10. Vou fazer isso agora também. O 10 é mais voltado para condomínios. É justamente detalhando, olha, se vocês têm a documentação específica das cotas de condomínio, vocês podem entrar com a parte de execução. Então, isso vale para o condomínio enquanto CNPJ. Essas dívidas acessórias, né, que falam de uma forma geral de condomínio, dentro da parte de condomínio tem vários tipos diferentes de taxas. E esses tipos diferentes de taxas são procedimentos diferentes. Eu não vou ficar aqui detalhando porque isso daí é outra live. Mas a cada procedimento vai ser uma assembleia diferente, com uma quantidade de quórum diferente, que vai se tornar uma ata de assembleia, que é o documento específico para entrar com a danada da ação de execução de cota condominial. Porque depende da natureza dessa cota condominial. Será que é uma questão periódica, que vai estar sempre ali pagando? Será que é uma extraordinária que surgiu? Então vai ser um quórum diferente, precisa de uma ata de assembleia, precisa de toda essa formalização. Nenhum tipo de taxa condominial que surge, gente, é do nada. Tem que existir uma formalização e precisa haver a convenção de condomínio. Por quê? Temos, às vezes, algumas exceções na convenção de condomínio que o síndico e o conselho fiscal pode adiantar algum tipo de situação. Pode, caramba, ter uma liberdade, uma questão extraordinária, começar a fazer essa taxação e depois fazer uma ata de assembleia para formalizar. Então, por isso que é importante, gente, condomínio é uma questão específica. Veja a convenção, veja se existem atas de assembleia específicas, se vocês são assessoria específica de condomínio, jurídica, ou até mesmo conhece essa parte administrativa de condomínio, né? Porque tem muita gente que trabalha e atua dentro de condomínio de alguma forma, é importante verificar, porque a formalização do condomínio de taxas é por volta da convenção e da ata de assembleia. Então, aqui são os instrumentos justamente para você entrar com a execução certinha e não ter nenhum tipo de problema. Porque, gente, pensa comigo. Se você não tiver o contrato de aluguel, por exemplo, assinado, está sem assinatura de nada, você não vai conseguir entrar com a execução. Vai ser cobrança, porque o título não está arrumadinho. O mesmo vale para condomínio. Se você não tiver a comprovação direitinha, vai ser cobrança em vez de execução. Por isso que é importante vocês terem essas informações aqui para quando forem se organizar, terem um aluguel rodando, um contrato de aluguel, terem um condomínio rodando, já saber que precisa ter essa formalidade para agilidade, para agilizar. Senão você vai ter que demorar mais tempo pela parte normal do cumprimento de sentença e pela ação de conhecimento que todo mundo tem, né, de uma forma geral dos débitos. Mas se você puder encurtar esse caminho, é melhor ainda. E tem também a questão, né, Cássia, que muita gente ainda faz contrato de locação verbal. E aí isso é um problema. Por que é um problema? Porque se o teu inquilino não te pagar, você não vai poder executar, você não tem um título. O título executivo, ele tem características específicas dele, né? Ele precisa ser executável, ele precisa ser líquido, exigível. Então, quando você tem um contrato de locação verbal, não é que esse contrato seja inválido, ele é válido, mas você vai precisar de uma ação de cobrança, e aí entra toda essa questão aqui que a gente falou agora, contestação, audiência, produção de provas, blá, 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 para você chegar numa sentença, e essa sentença virar um título executivo judicial. Aí sim, você vai poder entrar com o cumprimento de sentença e, posteriormente, em caso de não haver o pagamento, você ingressa com o pedido de execução. Né? Entenderam, então, a importância de você ter um documento escrito, né? Para você poder facilitar a tua vida, caso você venha precisar. Tá. Eu queria fazer uma observação, gente, em relação ao artigo 824. O artigo 824, ele traz a questão, em diante, né, os artigos 824 em diante, eles falam da execução por quantia certa. E aqui, no nosso bate-papo, a gente está falando, já falamos várias vezes que a gente está
mencionando a questão de valores, né? Então aqui você está falando, vai virar uma execução de uma quantia certa. E aí vai ser regida pelo 824 e seguintes, né? Vai virar, por que eu estou usando esse termo vai virar? Porque no caso de não ter havido pagamento voluntário, né? Não ter havido a impugnação, vai virar uma execução por quantia certa, né? E no caso de ter nascido como um processo de execução, lá atendendo os requisitos do 784, ser um título, né, extrajudicial, nasceu como um processo de execução, o executado ele vai ser intimado para pagar. Como a gente disse aqui, não vai ter instrução probatória. Ele tem 3 opções: ou ele paga, ou ele impugna, ou ele vai sofrer uma ordem de penhora, né? Então, assim, não tem muito o que fazer. É aquilo ali, você deve tanto, você tem que pagar. Ah, não devo tanto não, peraí, estão me cobrando 10, eu paguei 2, só que tá aqui o comprovante. Aí você vai entrar com a petição, vai impugnar aquilo ali, né? E vai reconhecer parte do débito e vai comunicar que a outra parte está paga. É o máximo que você consegue fazer. Entenderam? Eu queria chamar a atenção também para o artigo 827, que fala exatamente isso que eu acabei de dizer. Que o executado vai ser intimado para pagar em 3 dias, né, o valor do débito. Ou ele paga, ou ele impugna, ou ele vai sofrer a penhora. E aí, gente, esse prazo aí de 3 dias também é considerado um prazo processual, porque ele vai ter que pagar isso dentro do processo de execução, né? Então, é um prazo processual. E esse prazo aí de 3 dias também é contado em dias úteis. Anotem que isso é bem importante. Eu trouxe uma outra curiosidade aqui interessante. Ah, tá. No artigo 828 do Código de Processo Civil ainda. A questão da certidão. O exequente, ele pode requerer uma certidão de débito, né, informando que aquele executado está sofrendo uma execução. Essa certidão tanto pode acontecer para o processo de execução, né, o processo que nasce como um processo de execução, como a gente está falando aqui agora, como pode acontecer na fase de cumprimento de sentença, né, quando o cumprimento não acontece, que vira execução. Em qualquer dos 2 casos, o exequente ele pode pedir essa certidão do 828. E é legal, né, porque grava o nome do executado, é uma maneira, né, de fazer um tipo de restrição. Então, anotem aí o 828 quanto a essa certidão, que é bem interessante. E é isso. Tem muita coisa, né? Tem alguns enunciados do FPPC que falam sobre essas questões da execução. Se vocês pararem mesmo para estudar, e se a gente tivesse mais tempo de ir a fundo aqui, a gente conseguiria levantar bastante coisas legais em relação à execução. Mas, basicamente, gente, fiquem com essas informações. Atenção às intimações do 513, atenção aos prazos, a questão da pré-penhora também, que é bem interessante, no 830, também tinha anotado isso para vocês. Na hora que o oficial de justiça vai lá para poder intimar o executado, ele pode fazer, conforme o 830, uma pré-penhora. O que é isso? Ah, mas e se o cara pagar? Vai ter... Não. Ele vê no local o que tem. Ele faz uma anotação de tudo que tem ali. Isso aí é chamado pela lei de pré-penhora, do 830. Também com o objetivo de evitar fraude, né? Lembram lá da questão do requerimento da consulta, né? Do Bacen? Basicamente é parecido, né? Mas aí ele vai verificar lá o que tem. E tem uma estátua aqui importada do fulano de tal, assinada pelo fulano de tal. Tem isso, tem aquilo, ele pode colocar isso nos autos, né? E aí, se depois, porventura, esses bens vierem assumir, obviamente que vai poder ser arguída, né? A questão da fraude à execução. Assim, de uma questão geral de complementação, né? Coisas importantes para quando for fazer o procedimento. Por mais que o cumprimento de sentença e execução sejam parecidos em alguns pontos, gente, é sempre importante separar os 2 procedimentos e entender. Gente, leia os artigos e perceba lá, porque, por exemplo, dentro do cumprimento de sentença é impugnação. Já dentro da execução é o embargo que você faz.
Então é importante saber qual é o instrumento que você vai utilizar no momento, qual é o prazo também, porque depende da etapa do procedimento que está acontecendo ali, qual é o instrumento que você vai ter específico, e também as ferramentas, né? Porque, por exemplo, a Nath comentou falando da pré-penhora, né? Essa pré-penhora acaba sendo chamada de arresto. Eu estava até procurando aqui, gente, pré-penhora, eu conheço mais como arresto. Então, assim, é importante perceber que a gente tem diferentes nomes para os mesmos instrumentos, e também é importante notar que lá a própria lei já fala qual é o tipo de locais que você vai procurar de bens. Então tem a ordem, primeiro é dinheiro, depois é bens imóveis, cotas societárias, tem toda uma ordem certinha de quais são os tipos de bens que você pode procurar. E isso tem muito a ver, gente, com aquele momento de que a Nath comentou, caramba, será que você consegue primeiro ter uma prévia do que tem na conta de banco, quais são as contas de banco? Porque aí você já consegue ter uma noção do que você pode encontrar. E além disso, né, tenham essa habilidade de perceber onde que essa pessoa pode ter dinheiro. Por que eu estou falando isso? Pode ser que uma pessoa leiga tenha um pouquinho mais de facilidade, dificuldade, né, de esconder dinheiro e esconder bens. Mas quando é um empresário, talvez essa pessoa já saiba como que ela vai esconder, como que ela vai trazer o bem para outro nome, etc. O que acontece muito? Esvazia-se a conta bancária, deixa a conta bancária zerada, porque vai tentar, a penhora não vai conseguir, vai dar zerado, e vai ter que procurar outros bens. Aí que está o pulo do gato. Onde que essa pessoa pode ter bens? No que essa pessoa trabalha? Dando um exemplo aqui, né? Em alguns momentos, quando eu tinha esse momento de trabalhar no contencioso e tinha que verificar essa parte específica de execução, a gente tinha que pensar onde que a pessoa estava tendo dinheiro. Se for uma conta, uma questão digital, um empreendedor digital, será que essa pessoa só vai ter dinheiro nas cotas de bancos físicos? Ou será que vai ter em cotas de bancos digitais? Será que vai ter que mandar um ofício para essas contas de bancos digitais para ter essas informações? Agora, se é um outro profissional, né, um empresário, trabalha com o quê? Será que sei lá, dando um exemplo prático aqui de imobiliário. Caramba, ele é de imobiliário. Será que essa pessoa tem mecanismos próprios deles, como que eu falo, do bem da empresa, que pode ser utilizado a depender da situação, a desconsideração da personalidade, etc. Isso depende muito de quem que está no polo, né, gente? Como o executado ali no momento. Então, é sempre importante perceber com quem que você está lidando. É uma pessoa física, é uma pessoa jurídica? Qual é o meio que essa pessoa lida? Será onde que ela tem bens? Porque senão você fica assim, solto. Você começa a gastar muito tempo na execução sem encontrar, porque você não conhece o personagem do outro lado. Então, assim, entenda quem é a pessoa do outro lado. Esse profissional de quê? Trabalha onde? Para onde que ela tem bens? Dá um outro exemplo que aconteceu comigo em alguns momentos. Era empresário que não estava pagando aluguel, né, especificamente. E, teoricamente, ele não tinha dinheiro nas contas, mas no Facebook, no Instagram, ele tinha fotos com lancha, fotos com barco. Será que você não consegue fazer uma execução em relação a essa lancha, a esse barco? Você consegue pegar essas informações com a capitania dos portos? Consegue, mandando ofício para lá. Então, assim, é sempre importante, você precisa ter criatividade na execução. Você vai ter que pensar o que está acontecendo, qual é o tipo de informações. Hoje, recentemente, a gente também tem a questão sobre criptomoedas, contas de investimento também, porque está rolando uma movimentação mais em massa sobre esses tipos de bens. Então, tem essa expertise. A certidão específica que a Nath falou, gente, sobre do 828, né, Nath? O artigo. É uma questão muito utilizada. Por quê? Quando essa parte da certidão do 828, você consegue pegar todo o detalhamento, você consegue levar essa certidão para o cartório de imóveis. Então, levando para o cartório de imóveis, você já vai colocar lá na matrícula desse imóvel, avisando para aquelas pessoas, olha, esse imóvel provavelmente vai ser penhorado. Você vai realmente comprar esse imóvel de fulano? Então, assim, é importante vocês perceberem que tem esses tipos de mecanismo para a pessoa não fraudar a execução, não esconder o bem no meio do caminho. O que acontece muito também?
tem o bem e passa para o nome de outra pessoa, de um laranja, né? Para o nome dos filhos, passa para o nome de um terceiro aleatório durante a execução. Então, se você tiver ferramentas específicas para usar isso, para blindar, vai ser mais efetiva a sua execução. Agora, se você não conseguir utilizar as ferramentas que tem no próprio Código Civil, vai ser difícil. Por mais que você pule essa etapa da ação comum e vá direto para a execução. Abrindo um grande parênteses aqui, né, que a gente estava falando mais do procedimento judicial, eu queria trazer algumas ferramentas extrajudiciais. Isso que eu comecei a ver muito mais na prática, né, como ferramentas até dentro do contrato de aluguel e da convenção de condomínio. Ponto 1. Um critério muito importante para se verificar é sempre ter atualizado o banco de dados de contatos, e-mail, telefone e endereço. Porque quando você precisar comunicar para fazer uma notificação, por exemplo, extrajudicial, para chamar para uma negociação, para chamar para uma mediação, você vai ter os dados atualizados. Isso desde o contrato, gente. Eu já vi muito contrato que só tem o nome do fulaninho. Tu não sabe o CPF, você não sabe o endereço, você não sabe o telefone, você não vai localizar a pessoa. Você vai ter que fazer várias diligências pelo tribunal para tentar descobrir onde a pessoa mora. Então, agilize isso. Isso que a Nath falou, no processo, a pessoa precisa avisar para ela trocar de endereço. Faça isso no seu contrato. Porque aí, tendo esse mecanismo, quando você enviar a notificação, ela vai ser válida, porque a pessoa não deu outra informação. Então, vai tocar o barco da notificação regularmente. Dentro dessa parte da notificação, né, de uma forma geral, que a gente pode entrar pelo caminho da negociação ou da mediação, dá um instrumento aqui que hoje ainda é gratuito, que vocês podem utilizar, que é a mediação judicial, mediação pré-processual, que é uma ferramenta que tem dentro do TJRJ. Você cadastra as pessoas e elas são chamadas para essa conversa. E isso aqui depende muito do caso, né? Eu estou falando, por que eu estou trazendo essa situação? Porque cobrança e aluguel, depende do caso, um relacionamento a longo prazo. Então, pode ser que a pessoa ainda esteja no imóvel, você quer tirar a pessoa do imóvel, mas primeiro quer resolver esse débito que está em aberto. Então, tenta fazer essa questão dessa instrumentalização pela mediação pré-processual, porque além de você já ter uma ferramenta, né, de uma tentativa ali efetiva, de trazer essa pessoa para a conversa e resolver as situações pendentes, você também consegue diminuir a taxa judiciária quando chegar no momento da ação, seja de cobrança, seja no momento da execução. Porque na própria legislação específica da Corregedoria, do Código Tributário aqui do Rio de Janeiro, do Tribunal, já fala que se a pessoa comprovar que ela fez essa tentativa prévia de uma negociação, de uma mediação, ela consegue ter esse abatimento da taxa de 3% para 2%. Gente, hoje o valor está altíssimo. Então, se diminuir 1%, já é muita coisa para o cliente de uma forma geral, sendo pessoa física, sendo pessoa jurídica. E por fim, né, dessa enxurrada aqui de informações da parte extrajudicial, um outro ponto que eu queria levantar, que muitos colegas ainda não têm tanto conhecimento de como usar, é a parte do protesto. Você consegue colocar lá na parte do contrato falando que essa dívida pode ser protestada. Então, é mais um mecanismo. Porque você tendo essa dívida em aberto, você consegue ter esse mecanismo extrajudicial, fazer um protesto dessa pessoa, fazer uma negociação, fazer uma mediação, para depois entrar na questão judicial. Por que eu estou falando isso, né? A questão judicial a gente sabe que demora um pouco mais de tempo, a depender da situação, e tem uns custos, tanto do judiciário quanto do advogado, gente. O advogado vai ficar atuando desde o início até o final dessa execução. Ele vai ter que vai ter que ter criatividade para encontrar os bens. Então, procurem outros tipos de ferramentas, né, para se utilizar, para ter essa blindagem patrimonial, de certa forma, né, justamente para você ter mecanismos para encontrar o dinheiro de uma forma geral. E isso você consegue colocar tanto no contrato de aluguel quanto na convenção de condomínio. Você pode levar isso numa assembleia para votar e vocês terem esse mecanismo também, de certa forma. E é uma questão assim que já existe há muito tempo, mas muitos colegas ainda não utilizam esse mecanismo. Então entendam que a gente tem outras ferramentas e é claro, caramba, Cássia, eu vou entrar direto com uma ação ou eu vou primeiro fazer a questão da notificação?
Depende do caso. Depende se você já teve uma tentativa prévia, se você já teve essa movimentação. Se você já tentou, gente, entrar em contato, a pessoa deu um perdido, vai direto para a execução, vai direto para a cobrança para não perder tempo. Agora, se é primeiro movimento, poxa, por que não fazer esse paliativo para resolver até mais rápido e com um pouquinho mais de calma, né? Porque quando a pessoa recebe uma ação judicial já fica desesperada, já entra em crise, já vira ataque de guerra, do que ter algum tipo de problema, né? Porque a relação imobiliária acaba sendo um pouquinho mais, como que eu posso dizer, periódica. Então, se você tem um contrato e está acontecendo ainda esse contrato, é um condomínio, a pessoa ainda mora no condomínio, isso pode se tornar uma questão de complicação de conflitos internos também. Sim. Então, assim, são casos e casos, né, gente? Então, assim, por isso que é importante vocês terem essa noção, tanto do judicial quanto do extrajudicial, e ter esse acompanhamento dos profissionais que realmente atuem na área. Porque senão fica essa questão solta. Ferramentas de cumprimento de sentença e de execução, qualquer profissional pode ter esse contato pelo CPC. Mas dentro do mercado imobiliário, entender como que acontece na prática já é outro tipo de esquema, já é um outro tipo de situação. Então, assim, eu queria agradecer a Nath pela nossa conversa aqui hoje, né? Eu acredito que ela trouxe muita coisa nova até, que como eu trabalho mais no judicial do que no judicial e eu fico mais no devagarzinho no judicial em algumas ações específicas, são até ferramentas que eu mesma fiquei, caramba, tenho esse informativo já trazendo isso. Esse informativo eu não sabia, que a pessoa desde o início já podia dar um spoiler, né? Pedir um spoiler das contas. Isso é ótimo para a gente conseguir ter uma noção dos bens que a pessoa tem. Uma observação. Gente, essa parte de bens, né? É que eu trato bem na questão de imobiliário, uma outra ferramenta muito bacana para vocês encontrarem bens antes de entrarem com uma cobrança, com uma execução, ou até mesmo fecharem um contrato com um inquilino, que é importante vocês fazerem essa análise de crédito de alguma forma, tem no site do Registradores uma ferramenta que se chama pesquisa de bens. E o valor não é alto. Então, assim, tem estados específicos, não está no Brasil todo, porque o sistema de registro de imóveis ainda está se organizando, é recente essa lei de organização. Mas o que acontece? São Paulo já tem, acho que Rio tem, e alguns estados do Nordeste. Como funciona isso, né? Para a gente fechar a live e a Nath também finalizar a participação dela. Você, basicamente, tendo o CPF dessa pessoa, por isso eu falo, gente, tem os dados das pessoas, senão você não consegue fazer nada. Você tendo o CPF dessa pessoa, você consegue entrar nesse portal, você faz um login básico, gente, nada demais, é um login básico, advogado, bacharel, estagiário, você consegue fazer um login de uma forma geral. E nesse login você vai lá, parte de pesquisa de bens. Você entra na pesquisa de bens, vê o mapinha do Brasil, seleciona o mapinha do Brasil, registradores, Valmir. É registradores.org.br. Joga no Google, você encontra. É um site que tem tudo de imobiliário. Lá você consegue ver quais estados têm essa ferramenta. Você clica e bota lá a pesquisa. Pode ser CPF ou CNPJ. Eu falei CPF aqui de uma forma geral. Mas aí você consegue fazer uma pesquisa antes de entrar com uma ação judicial para ver se essa pessoa tem bens imóveis de uma forma geral. E você encontrando isso, né, fica mais fácil. Porque você já encurta o seu caminho, já fala, olha, fulaninho tem um imóvel não sei aonde, então eu quero já pedir essa penhora aqui e marcar esse imóvel, né, com aquela certidão da 828, porque você já marca lá e já deixa lá falando, olha, vai ter essa execução aqui rolando. Aqui, é um instrumento importante também, de certa forma, registradores é muito importante para o mercado imobiliário, de uma forma geral, eu sempre uso registradores, é quase uma ferramenta coringa dentro do mercado imobiliário. Então é isso, para a gente finalizar aqui essa chuva de informações, que são muita coisa. Nath, eu queria agradecer a sua disponibilidade, mais uma vez um bate-papo, porque é sempre riquíssimo conversar com a Nath, a gente sai com 300 ideias, sempre uma novidade que a Nath traz. Então, eu queria muito agradecer aqui essa oportunidade, espero a gente ter novas, né? Porque você tem muito conteúdo. Eu diria até uma ideia aí para você fazer algumas lives, alguns grupos de estudos no seu Instagram, porque eu vi que tem uma galera muito aqui dedicada a conhecer o seu conteúdo de processo civil. Ai, que legal, gente. Eu amo processo civil, eu amo falar sobre processo civil.
E eu acho que a gente entendeu o mínimo, tá? O mínimo, assim, um embrião, me considero um embrião no processo civil ainda. Mas eu acho que a gente entendeu o mínimo, facilita muito o nosso dia a dia na advocacia. Eu sempre falo isso. Toda semana eu tenho dado uma dica, né, aqui no Instagram. Tá lá nos destaques, eu tenho colocado lá. E aí eu trago conteúdo de informativos, às vezes até uma curiosidade mesmo da lei que tá lá e a gente não linka um artigo com o outro, né? E facilita muito o nosso dia a dia. Então, assim, agradeço muito a oportunidade. Eu realmente adorei estar aqui, eu adoro falar sobre o processo. Eu queria reforçar, gente, o quão fundamental é fazer um contrato de locação bem feito. Às vezes a gente, para que eu vou pagar contrato e tal, tá lá no Google. E vai lá, e realmente tem, vai achar assim, a gente não tem como dizer que não, né? Você vai entrar, você vai achar lá, sei lá, no mínimo aí na primeira página, uns 10 modelos de contrato de locação, tá tudo bem. Mas, e gratuitos, assim, entendeu? Só que você ter o investimento, né? Você fazer o investimento de contratar um profissional especializado nessa área para fazer o teu contrato faz toda a diferença. Porque o profissional, com certeza, vai colocar muita coisa relevante, né? Que realmente ele vai ver à frente quais são os principais problemas. E assim, só para finalizar, eu costumo dizer que em qualquer contrato, Cássia, inclusive no contrato de honorários, o principal problema nunca é o valor. Nunca é o valor, gente. O valor está sempre escrito lá, tá lá, você vai pagar X. O principal problema, às vezes, são as obrigações que você... Será que isso está incluído? Será que não está? Sabe? Como... Deixar de pagar, deixar de fazer. Exatamente. Então, assim, você pagar um profissional para fazer o teu contrato é um investimento. Então, assim, pensem nisso, tá? Porque, como a Cássia mesmo falou aqui, muita gente aluga imóvel não por ser investidor, multimilionário, não por isso, mas porque tem um imóvel, porque a família deixou, porque, enfim, construiu, né, durante a vida. Então, pensem nisso, porque isso vai fazer uma diferença lá na frente se vocês tiverem um problema. E mais uma vez agradeço a oportunidade, amei estar aqui. Vamos pensar aí num outro tema para a gente fazer e a gente vai seguir falando. Não, com certeza. Agora a gente faz ao contrário, você me convida para uma live. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Vai ficar gravada, então depois vocês compartilhem com os amigos de vocês sobre o processo civil, sobre o imobiliário em geral. Beijo. Boa noite.